Isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O nome do tema que está lá, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 13 deste capítulo, tá? Está lá um texto que se chama o seguinte: A missão do homem inteligente na Terra. A missão do homem inteligente na Terra, né? Essa missão do homem inteligente na Terra, de cara, é preciso já esclarecer, né? Que quando ele está se referindo ao homem, ele não está se referindo ao homem, o ser humano, homem que tem, que está presente no nosso planeta, né? Ele está se referindo à humanidade, ele está se referindo ao ser humano, né? E quando ele está falando isso, por incrível que pareça, é importante que a gente saiba que o humano não é só aquele que está encarnado, porque os espíritos que estão ligados ao planeta Terra são espíritos também que fazem parte da humanidade, que estão presentes no nosso processo também de humanidade. Por quê? Porque nós estamos indo e voltando, né? Segundo nos ensinam os próprios espíritos, nós estamos indo e voltando através das várias reencarnações. Uma vez estamos no plano espiritual, depois encarnamos, depois desencarnamos, encarnamos e assim por diante. E nesse processo é o processo de ganho de experiência, um processo de ganho evolutivo. Então é importante que a gente passe a chamar o seguinte, olha, eu vou passar a chamar o seguinte, a missão do ser humano inteligente na Terra, né? Só para que a gente deixe a coisa bem clara. Esse texto foi escrito, foi ditado pelo um espírito que se intitula, ele se dá o nome de Ferdinando.
né? Você sabe muito bem que os espíritos podem, né? Eles podem adotar determinados nomes para não precisarem ser reconhecidos, para não precisarem ter que ficar dando explicações. Então, o Ferdinando era um espírito que escreveu vários textos nas obras espíritas, né? E era a médium que recebeu essa comunicação era a Casemajur. Ela foi uma médium bastante importante, que teve um papel bastante importante durante o processo de escrita das obras de Kardec, né? Ela vivia em Bordeaux, né? E aí, por volta de 1862, ela recebeu essa mensagem do Ferdinando. Isso está contido no capítulo 7, no item 13, como eu já disse, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos bem-aventuranças, ou seja, dos bem-aventurados os pobres de espírito, né? E lá nesse capítulo tem uma ligação, né, com a parábola dos talentos. É por conta desta parábola dos talentos que surgiu essa situação toda. A parábola dos talentos, só para que você se lembre, só para que a gente possa rememorá-la, é aquela parábola que Jesus disse aos discípulos, né, tentando exemplificar alguma coisa. Ele disse o seguinte: olha, teve um senhor, né, rico, que deu 5 talentos para uma pessoa, né? E falou, ó, vá ao mundo, né? E depois de um certo tempo, quando você voltar, nós vamos conversar. Deu 3 talentos, ou seja, 3 moedas para outra pessoa, e falou a mesma coisa. E deu 1 moeda para uma terceira pessoa e falou a mesma coisa. O de 5, que ganhou 5 moedas, foi e duplicou as 5 moedas, ou seja, conseguiu obter 10 moedas depois de alguns anos. O de 3 moedas conseguiu também dobrar as suas moedas. E aquele de 1 moeda só voltou só com 1 moeda. Por quê? Porque ele enterrou, com medo de perdê-la, ele enterrou a moeda e ficou guardando. Quando o senhor o chamou novamente, ele foi lá, desenterrou a moeda e levou a moeda, né? E aí esse senhor teria dito, né, para essas 3 pessoas o seguinte: olha, esse que me deu 5, que Deus tinha 5 e devolveu 10, né, porque duplicou, ele, olha, você é um bom moço, você conseguiu dobrar as suas moedas. O de 3 ele disse a mesma coisa. E quando aquele de 1 levou, ele falou assim: olha, eu te dei 1 moeda e você está me trazendo uma moeda. Você vai ficar sem nenhuma e dê esta moeda para aquele que conseguiu dobrar as 5 moedas. Essa é a parábola. Evidentemente que o Cristo não estava falando de dinheiro, não estava falando o seguinte, ó, é bom, é feliz, ou seja, ele gostava daquela pessoa que ganhou mais dinheiro. Não era isso, ele estava se referindo à questão de distribuir, ou seja, de multiplicar os seus dons, de multiplicar aquilo que ele, que ele consegue, que ele tinha, né, como coisas que ele trouxe, bagagens que ele trouxe. Essa era a grande lição que está contida nessa parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos é famosa e muitas vezes ela em alguns lugares, em algumas percepções, em algumas pessoas, acabam fazendo com que se entenda que o que se quer é ganhar dinheiro, né? E, na verdade, não é isso. Não foi isso que o Cristo disse. Isso está nas literaturas, está, Emmanuel trata bastante dessa questão, mostrando qual é a diferença, o que é que Jesus quis dizer com essa parábola. Mas, no nosso entendimento, uma das coisas que Jesus quis dizer com isso era o seguinte: olha, você tem dons, você tem coisas que você pode dar às outras pessoas. Então vá e faça com que esses dons que você tem, essa inteligência que você tem, vá e faça com que as pessoas consigam perceber isso. Ajude as pessoas através desses dons, porque elas vão se multiplicar. Porque, esses dons, esses benefícios que você vai provocar às outras pessoas serão multiplicadas. Elas serão, dobradas. Por quê? Porque você está doando e ao processo de doação você está recebendo dessas pessoas, recebendo, todos os benefícios daquilo que você está doando e, sobretudo, recebendo também a gratidão dessas pessoas todas, né? E era esse o objetivo, e é esse o objetivo que está contido no nosso entendimento através da parábola dos talentos, né?
Tem um pesquisador chamado Gardner, que fez o seguinte: ele relacionou quais eram as inteligências que existem no mundo e relacionou algumas delas. Na verdade, ele criou 7 tipos de inteligências diferentes. Inteligências que a gente sabe muito bem que as pessoas têm, né? A inteligência lógica matemática, a inteligência linguística, de saber escrever, de saber falar e tudo mais, a inteligência musical, a inteligência espacial, a inteligência interpessoal e a intrapessoal, né? Ele desenvolveu um conhecimento a respeito dessas inteligências. Mas o importante, sabe, é que esses pesquisadores, eles faziam com que a inteligência essas inteligências que eu acabei de citar, que elas eram fruto de algo que era material, ou seja, da constituição física das pessoas, ou seja, dos genes que as pessoas tinham, ou então daquilo que recebeu dos seus pais através, sabe, do processo de transferência de genes e tudo mais. Ele fez uma coisa que era dentro do alcance dele. Ele definiu o que era inteligência, quais eram as inteligências e disse: olha, eu tento descobrir como é que é essa pessoa aqui, porque é que ela tem uma inteligência, por exemplo, musical e a outra não tem, né? Essa era a percepção que ele tinha. Ele queria encontrar isso dentro do cérebro da pessoa, dentro da cabeça, analisando as ligações neurônicas que existiam no cérebro das pessoas, né? E aí Kardec nos explica, sabe, os espíritos nos trouxeram que o seguinte, que o conceito de inteligência é um conjunto que forma, sabe, é um conjunto que forma as características intelectuais de um indivíduo. Agora, as características intelectuais de um indivíduo estão, de alguma forma, em algum lugar, né? Porque pode estar na cabeça, pode estar no coração, pode estar no fígado, pode estar em algum lugar. Algum lugar essas características têm que se reunir, né? Teve um outro pesquisador, que é o Goleman, que ficou bastante famoso ultimamente aí, ele criou a inteligência emocional, escreveu inclusive livros e tudo mais, né? Essa inteligência emocional, ele deu o primeiro passo para tirar das questões físicas, né, das questões, sabe, do cérebro, do fígado, do coração, da cabeça, dos neurônios e tudo mais. Ele deu o primeiro passo para tirar isso, sabe, exclusivamente destes órgãos. Por quê? Porque ele criou o seguinte: há uma inteligência emocional, uma inteligência que não é, sabe, uma coisa que está ligada única e exclusivamente aos órgãos do corpo e tudo mais, né? Então já deu um primeiro passo. Kardec, já pensando nisso, o Goleman é muito mais recente, né? Mas Kardec perguntou aos espíritos: vem cá, o que é Deus, né? E aí os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema. Bom, quando ele respondeu isso, quando os espíritos responderam isso, bom, então, se é a inteligência suprema, a inteligência está em algum lugar que não é físico, tem algum lugar que não está dentro, não é no meu corpo, né? Na pergunta 24, Kardec perguntou o seguinte: o espírito é sinônimo de inteligência? Ou seja, o espírito é a mesma coisa que inteligência, né? E aí os espíritos responderam: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Você pode até confundir uma coisa com outra, o seu corpo e o espírito com a inteligência, mas é um atributo essencial do espírito. Então, pela primeira vez, né, naquele tempo, em 1862, né, 63, 61, depois por lá, é que os espíritos disseram para Kardec que, olha, a inteligência é um atributo do espírito, não está em nenhum lugar físico, não está em nenhum órgão físico, ele está no espírito. É o espírito que é inteligente, é o espírito que pensa, é o espírito que sente, é o espírito que tem emoções, é o espírito que está comandando essas coisas todas. Na questão 71 do Livro dos Espíritos, ele pergunta também o seguinte, com a dúvida: olha, a inteligência é um atributo do princípio vital? Né? Porque ele estava perguntando o seguinte: será que cada uma pessoa capta, de algum lugar essa inteligência e carrega essa inteligência para encarnar? Ou seja, meu espírito, eu vou lá e pego um pouco da inteligência e falo: bom, eu vou usar essa inteligência aqui? E aí os espíritos respondem:
Não, não tem nada a ver com o princípio vital. A inteligência é uma coisa característica do espírito, que faz parte do espírito. Porque senão a planta tem um princípio vital também. A planta, uma árvore, tem um princípio vital. E ela não tem inteligência, ela não pensa. Ela não sabe. Então, se ela não pensa, ela não tem inteligência. Portanto, ela não é do princípio vital. Não é uma coisa que vai lá e pega um pedacinho dessa inteligência e carrega contigo e fala o seguinte, ó, eu carreguei dessa vez aqui, eu carreguei essa inteligência. Não, não é isso, né? Eles dizem, não tem nada a ver com esse tipo de coisa. A inteligência, segundo os espíritos, é o que nos dá o direito de pensar, de decidir, de escolher, de tomar, decisões com relação às nossas próprias vidas. Essas decisões, esse escolher, é que faz com que nós tenhamos o livre arbítrio, é o que faz com que nós tenhamos o direito de decidir aquilo que vamos fazer e queremos fazer e nos fazer melhores ou nos fazermos ficar iguais ao que estamos hoje. Tomar decisões é um atributo do espírito, é um atributo de um espírito que tem inteligência e que pensa e que sente. Na Gênesis ele deixa claro que o impulso, o instinto, né, é um princípio da inteligência só, mas isso são coisas que ficaram lá no passado. Nós já temos, quanto mais nós evoluímos, quanto mais inteligentes ficamos, menos instintos vamos ter e menos impulsos teremos. Porque seremos pessoas cada vez mais racionais, cada vez mais pensantes, cada vez com mais capacidade de tomar decisões boas, né? Nas questões 189, 365 do Livro dos Espíritos, ele está explorando todos esses assuntos também. Então, se a inteligência é um atributo do espírito e ele está presente naqueles espíritos que encarnam como humanos aqui no planeta Terra, né, ou em outros lugares, mas não importa, mas aqui vamos falar aqui do nosso planeta Terra, é porque esse espírito, ele tem a capacidade de tomar as suas decisões, mas mais do que isso, ele tem a capacidade de decidir qual caminho tomar. Então, esta é a missão do ser humano inteligente na Terra. Tomar decisões, buscar o que acha melhor, buscar o que prefere, buscar o que gosta, buscar o que sente, buscar aquilo que o faz se sentir feliz. E nesse processo, é um processo de escolhas, é um processo de tomar as suas decisões, é um processo de fazer com que os caminhos somos nós que traçamos. E esses caminhos, para um homem inteligente, é o caminho da ética, é o caminho da sensibilidade, é o caminho da estética, é o caminho que faz com que nós todos possamos chegar no final de cada dia e pensar nas ações que tomamos durante todo aquele dia e dizer: hoje eu contribuí para o meu progresso e contribuí para o progresso da humanidade, contribuí para o progresso daqueles que me cercam, contribuí para o progresso, para o desenvolvimento daqueles que eu amo, contribuir para o desenvolvimento daquelas pessoas que precisaram de mim e que eu preciso delas. Esse é o papel do ser humano inteligente. É o papel de quem faz a diferença. Daquele papel de quem quer e sabe que precisa estar cada vez mais sendo inteligente. Por quê? Porque a inteligência faz com que todos nós busquemos cada vez mais o caminho evolutivo que nos faz crescer e nos faz melhorar. Essa é o que eu queria estar falando hoje com vocês a respeito do ser humano, a missão do ser humano inteligente na Terra. Obrigado.